Meditaremos nesta manhã a respeito da parábola da figueira infrutífera. Que se encontra a partir do versículo 6, mas nós leremos a partir do versículo 1 para compreendermos o contexto. Amém? Então vamos ler Lucas 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Antes vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais vós que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Antes vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Glória a Deus, amém? Estamos terminando mais um ano. E se Deus quiser, começaremos outro. Amém? Se Deus quiser. Mas por que enfatizamos a virada de ano? Por quê? Algumas pessoas dizem assim: todos os dias são iguais. Qual a diferença entre o dia 30 de dezembro e o dia 31? Ou entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro? Ou o dia 2 de janeiro? Qual é a diferença? Qual será a diferença? Sabemos que um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Por isso existe esse período chamado ano. Mas o que nós temos com isso? Poderíamos dizer, não é? O que eu tenho com isso? Se a Terra demora 365 dias e 6 horas para rodear o Sol, se demorasse 400 dias ou 500, qual seria a diferença? Bom, se formos pensar na nossa vida diária, talvez até não faça muita diferença a mudança de um ano para o outro. Mas quando vamos pensar no ciclo da agricultura, então nós vemos que um ano faz diferença. O pastor falou aqui sobre os ciclos. Então, quando pensamos na agricultura, nós vemos isso. Por quê? Porque um ano, além de ser o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, é também um período formado por 4 estações. Ainda são 4, né? Ainda são 4. Verão, outono, inverno e primavera. E isso aí muda o quê? Interfere no clima, não é mesmo? Se faz frio, se faz calor, se chove, se não chove, se cai neve, se não cai neve, e etc. Os fatores são muitos, mas as estações influenciam também. E isso interfere diretamente na agricultura. Então, sempre que... Tem outro microfone.
sempre que se encerra um ciclo, é um tempo de se buscar o quê? Resultados, né? Tanto na agricultura quanto nas nossas vidas. Então, nós lemos aí a respeito de uma parábola. Aí no versículo 6 do capítulo 13 de Lucas, Jesus está falando sobre agricultura. Jesus gostava desse tema. E ele fala sobre uma figueira. Então ele diz assim: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. Para começar, tem uma coisa muito estranha nesse versículo. O que é? Hein? Vinha. Vinha, mas não veio, é isso? Uma figueira plantada na vinha. Já tem uma coisa estranha. Porque vinha é uma plantação de uvas. Tem uma coisa esquisita aí. Não tem? Agora viu? Quantas vezes as pessoas leem, e não notam que tem uma coisa estranha. Os ouvintes de Jesus já devem ter olhado para ele atravessado, né? Mestre. Que é isso, mestre? Que história é essa, mestre? De figueira no meio da vinha? O senhor parece que não sei. Mas, uma figueira no meio da vinha. Veja bem, está estranho, não é? Porque ali tem que ter o quê? Videiras, parreiras e não figueira. Então, aqui, o dono dessa vinha representa quem? Deus, o Pai. Essa figueira aqui, em primeiro plano, representa Israel. Em segundo plano, representa aquelas pessoas com quem Jesus estava falando. Em terceiro plano, representa você e representa também a mim. Então, diga para o seu irmão, a figueira representa você. Então, cuidado. Olha, então, a figueira está no meio da vinha. Isso aqui já representa, sabe o quê? Sabe o quê? A misericórdia de Deus. Porque essa figueira, ela não está num lugar apropriado, mas ela está ali pela misericórdia de Deus. Não é mesmo? Talvez nós digamos assim, eu estou aqui porque eu tenho direitos. Eu estou aqui porque eu conquistei esse espaço. Eu lutei, eu corri atrás. Não. Você está aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Portanto, já temos um motivo de agradecimento. Olha, quantos não estão mais aqui? Quantos não estão mais nessa vinha do Senhor? Quantos? Quantos já foram cortados? Mas se nós ainda estamos aqui, temos um motivo para louvarmos a Deus de todo o nosso coração. Oh, Jesus, obrigado! Porque eu ainda estou no meio da vinha do Senhor. Não é bom nós ficarmos assim, mas eu queria isso, queria aquilo outro. Deus não fez isso na minha vida. Eu pedi isso, Deus não me deu. Agradeça porque você ainda está no meio da vinha do Senhor. Não reclame. Você está conseguindo completar 2012. Glória a Deus, amém? Obrigado, Jesus. Diga assim, obrigado, Jesus. Se Deus quiser, conseguiremos completar 2012. Afinal de contas, ainda temos mais um dia, né? Quantas pessoas estão aí planejando o Réveillon e não participarão dele? Se Deus quiser, nós vamos completar 2012, amém? Se Deus quiser, vamos entrar em 2013. E nós agradecemos, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos guardou. Estamos aqui é pela graça, estamos aqui é pela misericórdia. Aleluia. Agora, estar aqui é uma maravilha, mas não é tudo. Não é tudo. Veja que o dono da vinha, ele
Ele viu que a figueira estava lá, mas ele foi procurar o quê? O quê? Fruto. Porque o cultivo, todo cultivo representa investimento. Não é verdade? Todo cultivo representa investimento. E para todo investimento, existe um propósito. E nesse caso aqui, o propósito é a frutificação. Então, pense bem nessas palavras: investimento e propósito. Ou seja, Deus fez um grande investimento na sua vida, amém? Deus fez um grande investimento na minha vida. Quantas coisas Deus nos deu, a começar da própria vida, do ar que respiramos, de todas as bênçãos que Ele nos deu, de todas as vezes que Ele nos livrou do mal, de quantas coisas Ele tem nos dado para suprir as nossas necessidades. Mas, acima de tudo, o maior investimento de Deus na nossa vida foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Olha, é muito investimento e Ele quer um retorno. Ele quer um retorno. Então o agricultor investe. O agricultor coloca dinheiro na sua plantação. Coloca dinheiro na sua lavoura. E eu estava meditando um dia desses. Imagina um agricultor que preparou aquela grande lavoura. Então ele tem uma grande preocupação. Não é isso? O lavrador humano, né, tem essa preocupação. E agora? Coloquei todos os meus recursos ali. E agora? Será que vai chover? Será que vai ter seca? Será que as sementes vão brotar? Será que elas vão crescer? Será que as ervas daninhas vão sufocá-las? Será que depois de crescidas as aves virão comê-las? Será que elas serão destruídas pelas pragas? Será que elas chegarão à maturidade? Será que produzirão? Será que os frutos serão bons? São muitas preocupações, porque o lavrador, ele tem ali um investimento. Deus também tem um investimento muito grande na sua vida. Ele te deu muitas coisas, te deu dons, te deu talentos, te deu uma vocação ministerial. E Ele tem o quê? Uma expectativa a seu respeito. Frutos são resultados. Então não basta estarmos na vinha do Senhor. Nós precisamos apresentar resultados. Agora, existe muitas vezes uma diferença entre os resultados que você espera e os resultados que Deus espera. Aí que está o problema. Muitas vezes, não é verdade? Porque passamos um ano correndo atrás de muitas coisas. E aí no final, fazemos uma avaliação. Quais foram os resultados que eu consegui? E já pensou Deus também fazendo essa avaliação? Mas será que os resultados que você conseguiu são os mesmos que Deus esperava? Oi? É. Será? Veja bem, é como as expectativas que um pai tem em relação a um filho e as expectativas que o próprio filho tem a respeito de si mesmo e a respeito do pai. Elas são diferentes, não é? Eu fico pensando no Daniel. O que eu espero do meu filho? Quais são as expectativas? Eu espero que o meu filho seja uma pessoa saudável em todos os aspectos. Essa é uma das minhas grandes expectativas. Uma outra grande expectativa que eu tenho em relação ao meu filho é que ele tenha um bom caráter. Que ele seja um servo de Deus, uma pessoa que se dê bem na vida de acordo com a vontade do Senhor. Agora, quais são as expectativas dele? Um brinquedo novo. Né? De preferência 2 brinquedos novos, ou 3. Não é isso? Então veja que é muito diferente. E quantas vezes nós, em relação a Deus, estamos na mesma situação. Deus tem certas expectativas para nós e nós temos outras. Quantas vezes nós queremos são brinquedos. Um minuto para refletir. Quantas vezes nós queremos que o Pai nos dê brinquedos?
né? Eu também. Mas nós não podemos nos esquecer de que o Pai tem expectativas e nós temos como descobrir as expectativas do Pai. Porque Ele deixou escrito aqui para nós. Ele deixou escrito. Então veja que estamos falando de avaliação. Avaliação de um ciclo que se encerra. E planejamento de um ciclo que se inicia. Mas nós gostamos de avaliar os outros, não é verdade? E nós vemos isso aqui no texto. O texto começa falando de algumas pessoas que morreram. Algumas pessoas que Pilatos matou. E misturou o sangue delas com o sacrifício que elas mesmas estavam fazendo para Deus. E outras, 18 pessoas sobre as quais caiu a torre de Siloé. Então, aqueles homens ali, os judeus, eles tinham a seguinte atitude, olha lá, morreu porque não era gente boa. Morreu porque estava em pecado. Aí Jesus falou assim, vocês pensam que eles são mais pecadores do que vocês? Se vocês não se converterem, vocês morrerão também do mesmo modo. Por isso Jesus contou essa parábola. Porque esses homens estavam avaliando os outros, mas não avaliando a si mesmos. Por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. Então Jesus estava chamando a atenção desses homens para uma autoavaliação. E quando nós nos avaliamos, nós começamos a valorizar algumas coisas que até têm o seu valor. Mas muitas vezes não são as mais importantes. Então vamos exemplificar, vamos falar da figueira. Essas árvores podem ser muito fortes, e você também pode ser uma pessoa muito forte, mas o Senhor pergunta, cadê o fruto? Você pode ter folhas muito verdes, uma folhagem exuberante. Isso nós falamos de quê? De aparência. Aparência. As folhas podem estar muito boas, mas o Senhor pergunta, cadê o fruto? Você pode até ter flores, não é? As flores são o quê? Promessas de fruto. Mas cadê o fruto? A flor é quando o irmão chega e fala assim, pastor, pode contar comigo. Esse ano eu vou trabalhar na igreja. A pessoa fala isso em dezembro. Aí em janeiro a pessoa começa no pique. Em fevereiro você não vê a pessoa mais. Murchou. Caiu a flor. Caiu a flor. Cadê o fruto? Olha, essas coisas elas são importantes. Eu não estou falando que são ruins. Muitas vezes nós estamos valorizando coisas que são importantes. Ser forte é importante, ter um tronco vigoroso é importante. Ter uma folhagem verde e exuberante é importante. Ter flores é importante. Mas nada disso substitui o fruto. Então, precisamos perguntar para que nós servimos, meus irmãos? Para que estamos servindo? Para que servem essas árvores? Para que servem? Aí a árvore, pode dizer assim, eu sou muito útil porque a minha sombra é uma sombra enorme. Tá bom, a sombra é ótima. Mas cadê o fruto? Chega o dono da vinha e pergunta, cadê o fruto? A sua sombra é ótima, você está assombrando muito bem. Mas cadê o fruto? Olha, folhas. As minhas folhas são excelentes. Olha só, cada folhão enorme que eu produzi. Aí eu me lembrei, enquanto eu estudava isso aqui, me lembrei de Adão e Eva, não é? Logo que viram que estavam nus, pegaram folhas de figueira. Exatamente folhas de figueira. Fizeram roupas. Não é para isso que a figueira existe. Talvez você esteja alcançando muitos bons resultados na sua vida, mas pergunte, é para isso que você existe?
É para isso que você foi criado? É para isso que Jesus derramou o sangue dele lá na cruz? Não digo que os seus resultados sejam ruins, não. Talvez sejam bons. Mas é preciso perguntar, é para isso que o Senhor me chamou? Entende? A árvore produz sombra. Excelente. Mas para produzir sombra, outra árvore também produz. A figueira tem que produzir figo. Para produzir sombra, podia fazer uma parede ali que ia produzir sombra. A figueira precisa produzir figo. Então, o que nós temos produzido? Qual seria o relatório que nós apresentaríamos para Deus? Eu sei que quando Jesus voltar, muitas pessoas apresentarão relatórios para Ele. Mas como é que eu sei isso? Porque Ele falou. Em Mateus capítulo 7, Ele disse assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome eu fiz maravilhas. Em teu nome eu fiz milagres. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, então Jesus foi na essência agora. E talvez a coisa fique um pouco confusa, não é? Porque você faz tantas coisas para Deus e pensa que isso é o fruto. E talvez não seja o fruto. Não é? E aí você vai apresentar um relatório para o Senhor, dizer, olha aqui, Jesus, eu fiz muita coisa para o Senhor. E Ele vai perguntar, e cadê o fruto? Mas eu expulsei demônios. E cadê o fruto? Ah, então expulsar demônio não é fruto. Isso aí é igual aquele cachorro que está no caminho, você dá um chute nele, ele sai para lá. Isso é expulsar um demônio. Não pense que isso é a glória, não. Isso não é a glória, não. Quando Jesus enviou os discípulos, ele enviou 70 e eles voltaram dizendo, Jesus, pelo teu nome, os demônios nos submetem. E Jesus falou, vocês deveriam ficar alegres porque os seus nomes estão escritos no céu. E não porque os demônios submetem a vocês. Então a gente valoriza demais algumas coisas. Elas são importantes. Mas elas não são os frutos que Deus está esperando. Então mesmo que você ore aqui, e através da sua oração um milagre aconteça, isso não é o fruto. Então o que é o fruto? Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é o pecado. Então, o fruto é a santificação. Esse é um dos aspectos do fruto. Esse é um dos aspectos. Entende? Por isso que o Novo Testamento separa dons espirituais e fruto do Espírito. E nós não podemos confundir. Os dons espirituais estão listados ali em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O fruto do Espírito está listado ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dom não é fruto. Não adianta nós apresentarmos uma lista de dons para Deus. Falar assim, Senhor, eu falei em línguas durante 50 dias no ano de 2012. Bom demais. E cadê o fruto? Mas eu profetizei. Bom demais. Parabéns. E agora o fruto. Que é o quê? A santificação. Onde está o fruto? Nesse texto nós lemos que o Senhor falou, olha, já há 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira e não o encontro. Olha, então, 3 anos. Talvez para alguns aqui sejam 3 anos, para outros sejam 4, né? Para outros sejam 5, ou para outros sejam 6, para outros sejam 7, 20 anos, 30 anos, que o Senhor está procurando frutos. Então, meus irmãos,
o fruto. Eu queria ler aqui Gálatas 5, versículo 22. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 19, porque no versículo 19 até 21, tem as obras da carne. O 22 tem o fruto do Espírito. Então, podemos dizer também que se você virar as obras da carne ao contrário, você vai encontrar os frutos. É isso? Então, a gente não precisa aqui estar falando assim de uma forma muito difícil, filosofar e tal. Não! Vamos às palavras práticas de Paulo aí. Se você fizer o contrário das obras da carne, você está produzindo fruto. Porque, Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Então, o fruto começa por eliminar as obras da carne. Mas não é apenas eliminar, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Não é? Que é exatamente o fruto do Espírito que está aí. Veja bem, o fruto, uma outra forma de falar sobre o fruto é o seguinte: aquilo que você faz pela outra pessoa. As coisas boas que você faz pelo seu próximo são frutos que você produz. O que você faz para si mesmo não é fruto, meu irmão. Não é fruto. Se você ganha milhões para você mesmo, que vantagem você fez diante de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Agora, se você ajuda o seu próximo, ainda que seja com um pouco, você está fazendo grande vantagem diante de Deus. Jesus falou que aquele que der um copo de água fria a um profeta terá um galardão por causa disso. Veja que o que você faz pelo outro é fruto. Nenhuma árvore produz fruto para si mesma, não é verdade? Não é? A mangueira produz lá aquela manga bonita e aí de repente ela mesma consome a manga, é isso? Não, o fruto não é para a árvore, o fruto é para outro. Por isso que aquilo que você faz para você mesmo não é fruto. Não está valendo diante de Deus como fruto, não. Você precisa fazer alguma coisa por alguém. Fazer uma coisa boa para alguém. Que tal ser este um dos seus projetos para 2013? Porque os nossos planos geralmente são egoístas. Geralmente. Nós temos muitas coisas planejadas para nós mesmos. Mas faça um plano de ajudar um necessitado no ano que vem. Não é? Tem tanta gente necessitada, tantas instituições que cuidam de idosos, cuidam de crianças, não é? Que você pode ajudar. Se você gasta R$200 por mês com a TV a cabo, você poderia ajudar uma instituição de caridade com pelo menos R$50. Não é verdade? Gastamos R$200 com a TV a cabo. Mas se alguém telefona, e você pode ajudar as crianças deficientes. Não, agora eu estou muito apertado. Tchau. Misericórdia. Faça algo por alguém que está necessitado. Necessitado.
Veja bem, vamos caminhar para o encerramento. Veja a decepção do proprietário da vinha. Ele veio ali pelo 3º ano consecutivo, não achou fruto nenhum, e ele falou com o vinhateiro: corta essa figueira, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Veja bem, nós vemos aí a justiça de Deus. Não podemos pensar apenas que Deus é amor, né? Que Deus não é vingativo. Essa frase aí anda de boca em boca, né? Deus não é vingativo. A Bíblia fala que Deus é vingativo. Está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Mas aqui temos a justiça de Deus. A justiça. Corta essa figueira que não produz. Mas em seguida, nós vemos a intercessão do vinhateiro. Eu entendo que esse vinhateiro aqui representa o próprio Jesus. O próprio Jesus. Por quê? Aqui no tempo dos evangelhos, encontramos Jesus algumas vezes intercedendo. Encontramos Jesus algumas vezes orando pelas pessoas, intercedendo junto ao Pai, pelos discípulos principalmente. Não encontramos aqui a intercessão do Espírito Santo nos evangelhos. Mas a partir do livro de Atos, aí sim a intercessão do Espírito Santo. Então agora, nos nossos dias, nós podemos contar com a intercessão de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Mas veja aí a intercessão. Jesus pedindo ao Pai: Pai, não corta essa figueira. Imagina Jesus diante do Pai pedindo por mim: Pai, não corta o Renato. Dá mais um ano para ele de chance. O Senhor está dando mais um ano para nós. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Não pense apenas em coisas materiais, meu irmão. Apenas numa promoção, apenas num salário maior, num emprego melhor, numa casa melhor, num carro melhor. Isso tudo é bom. Mas pense no fruto que o Senhor está esperando de você. E Ele diz: olha, dá mais uma chance para essa figueira. Espera mais um ano. Mais um ano. Olha aí o amor de Deus. Olha aí a misericórdia. E Ele diz: espera mais um ano, porque eu vou escavar em volta dela. Eu vou colocar esterco. Eu vou colocar adubo. Então o Senhor vai investir mais em você no próximo ano. Por quê? Porque o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de mim. Glória a Deus. Mas Ele vai escavar em volta. Talvez a terra esteja dura, não é? Talvez a terra esteja ressecada. Ele precisa escavar. Esse processo, ele pode não ser muito agradável. Não é? Alguém vem e começa a levantar ali o que está escondido. Não é? Começa, como tem uma palavrinha que se diz, futucar. E começa a mexer onde você não quer que mexe. Está escavando em volta, é para você produzir fruto. Alguém que vem falar de um pecado na sua vida, não é para te condenar, não. É para que você possa produzir fruto nesse novo ano que começa. E aí vai colocar o adubo, vai colocar o esterco. Isso pode não cheirar muito bem. Não é? Talvez possa ser uma coisa que no primeiro momento vai te incomodar. Mas veja que é para que você produza fruto. Então, eu disse que aí em primeira mão, no primeiro plano, né, a figueira é Israel. O texto começou lá no capítulo 13, versículo 1, falando de algumas pessoas que morreram. Judeus que morreram. Galileus que morreram. E Jesus falou: olha, se vocês não se arrependerem, vocês morrerão também. Então aqueles foram cortados, né? Figueiras que, chegou lá a foice e... Como diz o irmão do teatro, né? Assim?
A figueira foi cortada, esses aqui foram cortados. Jesus falou, olha, se vocês não se arrependerem, vocês também serão cortados. E o que aconteceu com Israel? No ano 70 depois de Cristo, o exército romano invadiu Israel e muitos foram cortados. Né? Jesus estava falando disso no primeiro plano. Então, o Senhor vai voltar. Estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E nessa segunda vinda, o Senhor vai chegar procurando o quê? O fruto. Cadê o fruto? E aí vai ter o quê? O juízo final. A avaliação final, a última, quando o Senhor voltar. Mas hoje, o que Ele nos pede? Ele falou com aqueles homens, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. Então o arrependimento também é um fruto que o Senhor está procurando. O primeiro ali, o imediato, o que Jesus esperava encontrar naqueles homens que estavam ali diante dele, ouvindo a parábola. Arrependimento é o primeiro fruto. Esse é o primeiro. Sem esse, não adianta mais nenhum. Arrependimento. Então é uma oportunidade que nós temos nesta manhã de nos arrependermos. Não é? Arrependermos. Então nós vamos